concurseiro, fala concurseira, sejam bem-vindos ao curso preparatório para concursos públicos. Sou o professor Dacílio Rodrigues, professor de língua portuguesa, e na aula de hoje aprenderemos um pouco sobre acentuação gráfica. Esse assunto é fundamental, gente, em concursos públicos em todos os níveis. Nível fundamental, nível médio, nível superior. É um assunto que sempre é cobrado e principalmente pelas bancas Sebrasp, FGV, UPE-NET. É um assunto que sempre está presente nestes editais, tá? Então vamos lá. Você tem que entender para que serve a acentuação gráfica. Afinal de contas, eu acentuo uma palavra para quê? Percebam que uma palavra mal acentuada, ela pode perder o seu sentido, ela pode perder o seu significado. A língua escrita, ela necessita dessa prática, ela necessita dessa acentuação para que as palavras tenham sentido e que as pessoas, ao lerem essas palavras, elas possam entender o que significa aquela palavra e a mensagem que ela quer passar, tá? Vejam esses exemplos aqui que eu coloquei. Pais, país, secretária e secretaria. Percebam que o acento gráfico na palavra pai e na palavra país faz toda a diferença no seu significado. Na palavra pais, eu tenho aqui os representantes da família, os pais, o pai e a mãe. Já a palavra país, ela vai passar a ser um hiato e designa todos os países, na verdade, né? O Brasil, a Argentina, a França. E como é que eu consigo identificar se a palavra é país ou país? É através da acentuação gráfica. A mesma coisa, secretária, que é uma profissão, que trabalha onde? Trabalha na secretaria, o lugar, o local, o ambiente. Então, a acentuação gráfica é muito importante na escrita, porque ela passa a ideia, o significado que a mensagem quer passar para nós. Tá certo? Então, já grava isso aí, já anota isso aí. Há na língua portuguesa 3 tipos de acento. E provavelmente você esteja perguntando aí que está faltando um, que é o tio. O tio, ele não é considerado um acento. O tio, ele apenas indica uma nasalização da palavra. Tá certo? Na língua portuguesa, nós temos atualmente 3 acentos, que é o acento agudo, que é o acento que abre o som da vogal, o acento circunflexo, que é o acento que fecha o som da vogal, principalmente do E e do O, e temos o acento grave indicador de crase. Tá? Preste atenção aqui. A palavra sofá, chulé e café têm as suas vogais abertas por conta do acento agudo. Já na palavra colônia, ônibus, você, vovô, capô, complô, o O é fechado por conta do acento circunflexo. Essa é a função desse acento, fechar os sons do E também do O. Já o acento grave indicador de crase é a fusão da preposição a mais o artigo a. Quando isso acontece, para que não haja uma repetição dos ais, eu coloco o acento grave, indicador de crase, é um acento que a gente usa para o lado esquerdo, tá? E ele sinaliza que ali há a presença de 2 vogais. Na verdade, a preposição a mais o artigo a. Tranquilo? Então vamos lá. Para que a gente acentue bem uma palavra, é necessário sabermos qual é a sílaba tônica. É fundamental saber disso. Sílaba tônica nada mais é que a sílaba mais forte que a palavra vai apresentar. Toda palavra ela apresenta uma única sílaba tônica. Só apresenta uma sílaba tônica, que pode ser a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba. Por maior que a palavra seja, ela não vai passar da terceira sílaba como mais forte. Quando a última sílaba for a mais forte, eu digo que se trata de uma oxítona.
É o que acontece aqui com a palavra café, coração e caju. É a última sílaba. Na penúltima sílaba é que a gente chama de paroxítona. Então eu tenho aqui as palavras cadeira, régua, táxi. E quando vier para a terceira sílaba do contorno do final da palavra para o começo, eu tenho uma proparoxítona. É o exemplo de ônibus, lâmpada e matemática. Lembra de uma coisa: por maior que a palavra seja, a sílaba tônica nunca vai ultrapassar a quarta sílaba, contando no final da palavra para o começo da palavra. Então grava isso aí, tá? E aqui, antes de entrarmos nas regras de acentuação propriamente ditas, eu vou passar para vocês algumas dicas de como acentuar bem uma palavra, para ajudar você nessa construção de acentuação gráfica. Primeira coisa que você tem que saber é dividir ou separar bem as sílabas. Por quê? É através daí que você vai saber a quantidade de sílabas, ou seja, se a palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E você vai poder enquadrar dentro dessa quantidade de sílabas se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Depois que você divide, você classifica enquanto a tonicidade. Como eu falei, a palavra vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E por fim, de acordo com a sua terminação, você vai encaixar dentro das regras gramaticais e você vai utilizar aqueles dois acentos que eu falei para vocês, o acento agudo e o acento circunflexo. Nessa questão aqui, a gente não vai tratar sobre crase. Teremos uma aula específica sobre crase. Aqui trataremos do acento agudo e do acento circunflexo. Vamos lá. Quando é que eu acentuo um monossílabo tônico? Primeiro, deixa eu explicar para você o que é um monossílabo tônico. Monossílabo, o próprio nome já diz, só há uma sílaba. E ele é tônico porque dentro dessa única sílaba, ele é capaz de estabelecer um sentido, um significado para a palavra. Então, é o que acontece aqui com as palavras pá, pé, pó, paz, gás. São palavras que são capazes de estabelecer sentidos, porém, elas são únicas em uma sílaba. Quando isso acontecer, eu vou acentuar as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. Teve uma sílaba, foi capaz de estabelecer um sentido, terminou em A, E, O, eu vou colocar acento. Percebam que as preposições de, lhe, os pronomes oblíquos, te, eles não levam acento. Por quê? Eles não são tônicos. Eles são átonos. Eles não têm a força capaz de passar o significado de uma palavra. Tá certo? Então, só acentuaremos os monossílabos tônicos. Não esquece disso. Oxítona é quando aquela última sílaba que eu falei para você lá for a mais forte. Quando é que eu vou acentuar? Eu vou acentuar oxítona quando terminar em A, E, O, em ou ens. Foi mais forte, terminou em A, E, O, em ou ens. O que é que eu vou fazer? Eu vou acentuar. É o que acontece com vatapá, pajé, giló, também, parabéns. Percebam que a última sílaba é a mais forte. É como se você estivesse chamando a palavra como se fosse um amigo seu, tá? Pajé, percebam que pajé é oxítona. Então, terminou em E, eu coloco acento. Não esquece disso. Oxítonas terminadas em A, E, O, em ens, elas serão acentuadas dentro da própria oxítona. Tá? A acentuação é sempre dentro da própria sílaba tônica. Você encontrou a sílaba tônica, é ali que vai estar o acento, a depender da regra. Paroxítonas. As regras da paroxítonas. Eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em L, N, X, I ou is, U ou us, ON ou ONS, R, ão, PS e também nos ditongos.
Ou seja, quando a sílaba tônica for a penúltima sílaba e terminar em R, L, N, X, PS, ditongo, I, U, seguido ou não de S, tá, gente? Porque o I e o U, quando ele vier seguido de S para acentuação gráfica, não dá importância, tá certo? Então, tanto faz você acentuar, por exemplo, a palavra júri ou a palavra júris. A palavra táxi ou táxis não faz importância na acentuação gráfica a utilização do S ou não como plural da palavra, tá? Então, terminou dessa daí, acentua a paroxítona, na sílaba tônica paroxítona. Para paroxítona, eu tenho a regra mais fácil da acentuação gráfica, que é todas as paroxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembra do que é uma proparoxítona? É a terceira sílaba do final da palavra para o começo. Então, se for mais forte, essa é a regra mais simples. Você já acentua ali sem medo de errar. É o que acontece com as palavras lâmpada, pêssego, sábado, empréstimo, estômago e álibi. A terceira sílaba aqui, ó, de lâmpada é lã. Então você já coloca o acento. Essa é a regra mais simples. Eu acredito que você não vá errar. Ditongos abertos. Eu vou acentuar o ditongo aberto quando ele terminar em ei, oi e el. E aqui houve uma pequena mudança na nova ortografia que está em vigência desde 2014, onde antes nós acentuávamos os ditongos abertos terminados em paroxítones. É o que acontecia com, por exemplo, aqui na palavra heróico, jiboia, boia, assembleia, ideia. Todas estas palavras, elas eram acentuadas antigamente. Mas com o novo acordo ortográfico, essas palavras perderam o acento. Assim também como as palavras de letras repetidas. Enjoo, voo, leem, vem, todas estas palavras no novo acordo ortográfico perderam. Então, de 2014 para cá, a gente não utiliza mais. Agora, quando o ditongo aberto é ioiel for uma oxítona ou um monossílabo tônico, eu vou acentuar. É o que acontece, por exemplo, com a palavra céu, réu e dói. Percebam que se eu tirar o acento de céu, fica seu. De réu vira reu, de dói vira doi. E quando for uma oxítona, herói vira herói, chapéu vira chapeu e anzóis vira anzóis. Esse acento faz toda a diferença na pronúncia e no entendimento da palavra. Então, para fechar essa parte aqui, ditongos abertos, só acentuaremos quando forem oxítonas ou quando forem monossílabos tônicos. Hiato. Quando é que eu vou acentuar o hiato? Quando o i ou o u ficarem sozinhos numa sílaba e i ou u forem a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Aí pode vir seguido de S ou não. Só não acentuaremos o hiato quando ele vier depois de um ditongo, isso aí também é nova ortografia, é o que acontece com as palavras feiura, bocaiúva, por exemplo, baiuca, ou quando ele vier ligado ao NH, rainha, bainha, tainha, nós não acentuaremos mais, tá? Mas o I apareceu sozinho numa sílaba, foi tônico, seguido ou não de S, acentuação nele. É o que acontece na palavra saída, saúde, egoísta, na palavra baú, na palavra juiz. Todas estas palavras serão acentuadas porque o I está isolado e é tônico. Isso a gente chama de hiato, tá certo? Verbos ter e vir. Quando é que eu vou acentuar verbos? Quando estes verbos aparecerem na terceira pessoa do plural. Apareceu na terceira pessoa do plural, nós acentuamos estes verbos. Ele, tem, eles, terceira pessoa do plural, tem. Ele vem, eles vêm. Ele detém, eles detêm. Ele intervém, eles intervêm.
Percebam que tanto ter quanto vir e as suas terminações serão acentuadas quando pudermos trocar aqui, ó, o ele por eles. Digamos que aqui a gente não tivesse o eles, tivesse João e Maria. João e Maria, eu posso substituir por eles. Então, João e Maria vêm. João e Maria têm. João e Maria detêm. João e Maria intervêm. Por aí vai. Verbo ter e vir, terceira pessoa, acentuado. Tranquilo? Acento diferencial. Após o novo acordo, restaram apenas dois, que são palavras que, pela regra, não seriam acentuados, mas é justamente esse acento que colocamos para diferenciar. Sobraram as palavras pôde, de passado, e pode, de presente, por, que é o verbo colocar, e por a preposição. Preste atenção nesses exemplos aqui. O jogo não pôde começar. Aqui, ó, pôde está no passado. O jogo não pode começar, ou seja, no momento atual não pode começar, por algum motivo. Eu vou pôr a comida no prato. Faltou um acento aqui, mas aqui é o verbo colocar, tá? Eu vou colocar a comida no prato. O livro foi escrito por mim. É uma preposição que indica aqui, ó, a autoria de quem foi o livro escrito. Foi escrito por mim. Na sua correção aí, você coloca só o acento aqui, que na digitação acabou saindo, mas esse aqui é o verbo colocar, tá? No sentido de pôr, então ele vai ter acento que é justamente pelo acento diferencial. Percebam que aqui, quando eu estava digitando, ocorreu um deslize lá na ortografia, que foi o quê? O computador entendeu que esse pôr aqui era uma preposição, só que não é, é um verbo. Então, por isso você coloca aí na sua correção, na sua apostila, esse pôr aqui como se fosse um verbo. Tranquilo? Então, ficamos por aqui. Espero vocês na próxima aula. Bons estudos e até a próxima.